Seria possível viver experiências estranhas em uma pesquisa de campo? Haveria motivos para acreditar numa realidade diferente? Ou seria tudo fruto da imaginação e da autossugestão? Meu nome é Flávio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as notificações e eu te conto essa história depois da vinheta. É comum nos empolgarmos diante de um fato inusitado, que por razões desconhecidas pode ocorrer com a gente ou até com um grupo de pessoas. Vez por outra, qualquer ser humano pode passar por situações aparentemente inexplicáveis. É preciso, muitas vezes, mergulhar profundamente em diversos campos da ciência para encontrar respostas mais objetivas e convincentes. Existe ainda a possibilidade de termos apenas fragmentos do que suponhamos ser a verdadeira explicação para algum fato ou uma sequência deles. O mais importante em tudo isso é deixarmos a poeira baixar, como se diz um velho ditado, para que, desprendido das emoções, das crenças e suposições pessoais, possamos avaliar, descrever momentos experimentais que vão nos dar mais tarde embasamento em grande parte teórico, tornando-se um bom começo para possíveis conclusões posteriores. Através disso, toda uma cadeia de acontecimentos irá moldar as palavras, os textos, as narrativas que vem antecedendo um livro, uma produção cronológica de fatos. O que supomos ser a realidade está, na verdade, conectado ao que conhecemos. Os limites de nossa percepção estão enraizados no que aprendemos, no que sentimos, vivenciamos no decorrer de nossa vida. É preciso que estejamos abertos, antenados para situações inusitadas. A experiência, na verdade, não precisa ser rotulada ou enquadrada aos padrões da sociedade. O que torna ela real ou imaginário talvez seja a intensidade que foi vivenciada. Quanto mais ela nos impressiona, mais cria argumentos favoráveis de sua possível materialidade. Os fatos narrados aqui refletem experiências vivenciadas pelos pesquisadores, bem como dos populares que, morando ou não numa localidade, foram protagonistas de situações inusitadas. Alguns deles relacionados à ufologia e outros caminhando para uma vertente que merece talvez em longo prazo de muitas explicações. O que eu trago aqui para vocês é mais um relato de uma dessas experiências que nós, pesquisadores de campo, vivenciamos em uma viagem que fizemos ao interior do Maranhão. Durante 2 anos, 2008 e 2009, nós estivemos fazendo pesquisas no município de Matões, no Maranhão,
mais especificamente no povoado Mandacaru. Esta localidade fica a aproximadamente 75 quilômetros da capital piauiense Teresina, seguindo pela BR-226. E durante esse tempo nós fizemos algumas pesquisas e vigílias de suma importância nessa localidade. Todo esse material você encontra aqui no canal. No dia 25 de julho de 2009, estivemos por lá para mais uma linha de investigação. Sabíamos que Moisés, o nosso guia, e outros 2 moradores tiveram um avistamento de um objeto luminoso pelo dia 10 daquele referido mês, numa localidade próxima ao povoado Mandacaru. Então, nos deslocamos até a residência de Moisés para uma conversa informal e acertamos que íamos com ele até o lugar do referido avistamento para uma entrevista. A região de investigação é um povoado vizinho a Mandacaru, distante aproximadamente de 4 a 5 quilômetros. Almoçamos, como de costume, na residência dos Medeiros e depois preparamos a nossa bagagem para mais uma jornada de campo. Dessa vez, iríamos romper os limites daquela localidade e conheceríamos outro de nome Diamante. Fiquei pensativo quanto ao que iríamos encontrar. Haveria chance de vermos alguma coisa diferente? Entre tantas perguntas e imagens que vinham na minha mente, procurei seguir os passos que antecedem uma vigília. Chegamos no povoado Diamante no final da tarde. No carro, além desse pesquisador, Mardônio, Denis e Aristides. E acompanhando de moto, o nosso guia Moisés, juntamente com sua esposa e um casal de filhos, já que ele iria participar no final da tarde de um culto evangélico naquele povoado. E aproveitou a ocasião para nos apresentar ao dono das terras que iríamos fazer a vigília, o seu Raimundo Brasil. Então, diante das apresentações, conversamos com o Brasil, explicamos o nosso trabalho, a nossa proposta de pesquisa e pedimos autorização para fazer essa vigília em sua propriedade. Fomos prontamente atendidos e ele ficou de ir mais tarde até o local para nos dar uma entrevista sobre a sua experiência com o fenômeno ufológico. Para agilizar mais ainda a nossa investigação, já que era final da tarde e teríamos que deslocar num percurso de 3 a 4 quilômetros, por mais de 1 hora de caminhada, Denis e Moisés foram de moto na frente para cavar os buracos, para colocar as estacas onde iríamos armar as nossas redes. E de fato isso aconteceu, e ao chegarmos depois de nosso percurso pelaquela trilha, encontramos com Moisés e Denis já com o serviço bem adiantado. Então, depois das estacas enfiadas, das redes já armadas, das cadeiras já espalhadas pelo local, fizemos as nossas refeições e em seguida a entrevista com Moisés, o nosso guia, e mais tarde com o Senhor Brasil, e depois cada um se posicionou para uma determinada região do horizonte, porque a noite havia chegado e o céu estrelado prometia muita coisa.
A vigília transcorreu tudo normal até as 23 horas e 30 minutos, quando começou a se instalar no local uma frieza fora do comum. Então aquilo foi se intensificando de um jeito que pouco tempo depois ficou insuportável permanecer naquele lugar. Eu até olhava para o alto para ver se não tinha nenhum objeto voador não identificado naquele lugar, porque devido aos relatos de alguns entrevistados, eles sempre alegam a aproximação dos OVNIs associado com muita frieza. Então, para mim aquilo foi estranho, principalmente em uma região que não é montanhosa, é no meio norte do Brasil, é um local que não tinha a menor condição de ter uma baixa temperatura como aquela. Então, diante desse fato inusitado, tratamos de pegar todo o nosso material, caminhar de 10 a 15 metros e colocar tudo isso embaixo de um rancho que havia próximo ao nosso lugar de vigília, e lá continuar esse processo de observação. Normalmente, nas vigílias, adotamos a estratégia de nunca o grupo dormir inteiramente. Por questão de segurança, alguns permanecem de plantão, enquanto outros podem descansar, principalmente se tiver que dirigir pela manhã. Mas naquela madrugada as coisas aconteceram diferente e todos nós adormecemos. Acordamos momentos mais tarde, com alguns comentários entre os participantes. Então Mardônio, um dos integrantes do grupo, nos fala sobre um sonho que teve naquele intervalo, que se repetiu por 2 vezes. Ele nos conta que o cenário era o mesmo e que um objeto voador não identificado se deslocou de um ponto não distante e parou sobre o local onde havíamos estado anteriormente. Então ele descreve que nesse sonho, desse objeto, desce 3 seres e começa a haver um diálogo com os participantes da vigília. Nessa conversa, apenas um se destacava verbalmente. Os outros 2 apenas olhavam para o líder e com o balançar da cabeça indicava haver uma comunicação telepática entre eles. Então um desses seres que não se comunicava com os integrantes do grupo olha atentamente para as pernas do Denis e vê algo estranho. Então, olhando para o líder de um desses seres, tudo indica haver um questionamento sobre isso. Então esse ser pergunta ao grupo o que é aquilo nas pernas do Denis. Então é comunicado para ele que aquela indumentária, aquela caneleira, era justamente uma forma de se proteger contra as cobras existentes naquele lugar. Então esses seres de aparência humana, eles não eram cabeçudos, eles não eram magrinhos, eles tinham a fisionomia de pessoas normais, mas de uma estatura alta. Então esse ser
esse líder pergunta o que é que o grupo estava fazendo naquele lugar. Então é falado para ele que nós estávamos ali para observar objetos voadores não identificados, para constatar as ocorrências ufológicas naquela região. Então nos é passado a informação que o grupo não deveria estar naquele lugar porque estava correndo risco de vida. Só que não foi explicado que risco seria esse. Após o relato desse sonho, eu me levanto e caminho em direção ao lugar onde havíamos iniciado a nossa vigília. Com uma lanterna, eu olho para o solo para ver se eu poderia encontrar algo estranho. Então a única coisa que vejo são a marca de nossa pegada, a marca da mesa, das cadeiras no lugar. E aproveito para fazer alguns alongamentos e a contemplação do céu, que estava uma perfeição. Então aquela noite estava repleto de astros brilhantes no firmamento, uma infinidade de estrelas. A galáxia Andrômeda estava perfeita e começo a fazer ali uma vigília naquele lugar por algum momento. Então, depois de alguns minutos, eu observo estranhamente o traçado luminoso que indicava o trajeto de um meteorito. Inicialmente, minha mente fica confusa, porque normalmente um meteorito ele faz um trajeto descendente, ou seja, é de cima para baixo, e muitos desses meteoritos acabam explodindo antes de tocar o solo, fazendo um show à parte. Só que nessa observação eu me dei conta que na realidade o traçado luminoso era ascendente, ou seja, estava subindo de baixo para cima. Então fiquei confuso nessa interpretação, e para complicar a história mais ainda, nesse traçado luminoso havia umas paradas bruscas e depois a continuação do traçado. Eram tão rápidas que o olho humano não conseguia quase perceber aquela interrupção, até desaparecer no firmamento. Hoje, analisando melhor esse avistamento, eu imagino que não muito distante daquele lugar havia um objeto provavelmente pousado no solo naquela região, e quando decolou provocou esse traçado luminoso, já que o objeto sempre intensifica a sua luminosidade devido à rapidez do deslocamento, dá uma impressão na nossa visão de que ocorre um traçado luminoso. Isso eu falo porque em alguns depoimentos já colhidos na pesquisa de campo, escutamos relato de pessoas que dizem que o objeto, quando se desloca, já depois de ter se elevado do solo, prossegue numa velocidade incalculável, e quando a testemunha olha, vê apenas um ponto luminoso no espaço. Depois do interessante avistamento, eu retorno para o rancho, sento em minha cadeira e passo a observar o espaço sideral a partir daquele ângulo. Neste instante, muitos pensamentos se passam pela minha cabeça sobre esse interessante
ponto traçante que eu havia presenciado naquela região, sobre o sonho que um dos integrantes do grupo teve e as quase 3 horas de sono em que nós havíamos passado. Então, diante de tantos questionamentos, os primeiros raios de sol aparecem, arrumamos nossas bagagens, caminhamos de volta até o ponto onde havíamos deixado o carro e retornamos para o povoado Mandacaru. Lá tomamos o nosso café e começamos a arrumar nossas bagagens no carro para retornar à capital Teresina. Nesse itinerário, eu observo o ônibus passar em frente à casa do senhor Djalma, que era o nosso ponto de apoio, e confiro com meu relógio como o trajeto daquele ônibus sempre era pontual. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu verifico que aquele ônibus havia se antecipado naquele percurso, porque ainda faltavam 25 minutos para as 8 horas da manhã. E fico me questionando naquele instante o que teria acontecido. Comento até com um dos integrantes do grupo porque aquele ônibus estava passando mais cedo. Coloco os últimos acessórios no carro, mas surge um questionamento dentro da minha cabeça, como se houvesse uma comunicação que eu não sei da onde surgiu, mas apareceu de repente, como se alguém dissesse para mim, questionando aquele horário. Então eu fui, de uma certa forma, induzido a perguntar para um dos moradores lá da casa onde estávamos que horas seria no relógio dele. Verifico pela resposta desse morador que o ônibus não estava passando cedo, estava no horário certo. Acontece que era o meu relógio que estava atrasado 25 minutos. Então, como aquilo poderia ter acontecido? Por muitos momentos eu verifiquei durante a noite o horário e sempre era certíssimo. Comecei a me questionar se poderia ser a bateria fraca e tentei justificar essa situação ao ponto de, quando eu retornasse a Teresina no dia seguinte, eu trocaria aquela bateria. Até aquele momento tudo parecia uma série de coincidências e tratei de colocar os pés no chão para que eu não voasse muito nestes questionamentos a respeito da ufologia. Uma semana se passou e eu verifico que o meu relógio não mais atrasou e a bateria não se esgotou. É tanto que eu ainda usei por mais 6 meses para que eu pudesse substituir aquela bateria. E no nosso encontro de grupo, no primeiro domingo após aquela vigília, nos reunimos para atualizar tudo o que havia acontecido naquela viagem. Mardônio comenta nessa reunião que toda noite durante a semana tinha o mesmo sonho, no mesmo cenário que ele teve lá no nosso ponto de vigília, lá no povoado Diamante, e que em cada dia era um capítulo diferente, como se fosse a continuação do primeiro. Muitas informações foram passadas nesse sonho por esses seres e grande parte, por não dizer todas, esquecidas.
Então, diante dessas informações, muitos questionamentos passam pela minha cabeça se realmente teria acontecido algo diferente naquela vigília. Porque meu relógio havia atrasado 25 minutos durante aquela noite? Porque usei mais 6 meses a mesma bateria que aparentemente estava fraca? Então, diante dessas perguntas, sem respostas, até hoje continuamos com uma série de questionamentos. O que realmente teria acontecido naquela vigília? Será que algo diferente além da realidade que suponhamos conhecer teria se passado naquele povoado? Ou foi apenas fruto da nossa imaginação? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!